Olá, muito bom dia, o meu nome é Alexandre Martins e hoje em 1080 segundos tenho um convidado de surpresa. É ele, o Alexandre Coelho. Desde já quero-lhe agradecer por aceitar este convite de 1080 segundos. E para quem não conhece o Alexandre, quem é o Alexandre Coelho? Obrigado eu também. Quero agradecer-te a oportunidade de me visitares e estarmos aqui. Vamos então falar um bocado de quem é o Alexandre Coelho. O Alexandre Coelho é alguém que apareceu cá por Portugal há cerca de 41 anos, mais ou menos, portanto no pós-independência, no pós-25 de Abril, vim de Angola, como tantos outros, como tanta gente que veio para Portugal. E aqui me radiquei na vila de Cocujães, que era a terra natal do meu pai. Fui por aqui ficando e adotei, de facto, Cocujães como a minha terra. Na altura continuei os meus estudos, regressado de Angola, era o que fazia, tinha 16 anos então. Estudei no liceu em Oliveira de Azeméis, mas cedo percebi que essa minha aventura dos estudos não podia prolongar-se por muito mais tempo, porque de facto os tempos eram difíceis, os meus pais não tinham posses, tudo o que tínhamos então teria ficado em Angola e eu rapidamente percebi que não tinha modos nem forma de continuar a viver ou a subsistir com os rendimentos que eles me poderiam disponibilizar. Deixei os estudos, iniciei a minha vida laboral, não direi profissional porque não tinha uma profissão, não tinha uma arte, não sabia fazer nada e a chamamento de um colega de liceu, Martinho Gomes, iniciamos um trabalho como mineiro de poços. Abri poços, uma coisa que hoje em dia já praticamente não se usa, porque praticamente a água está distribuída por empresas e vai para as casas de cada um, já praticamente não existem os mineiros de poços, mas foi aí que iniciamos a nossa atividade. Era uma vida dura, porque era a pá e pica, levantar os entulhos com baldes, com pedras, poços que chegavam a 10 metros, a 15, a 20, a 30, a 40 metros, e era uma vida dura, difícil e dura. Entretanto, por questões empresariais, ou seja, do nosso patrão, para as quais não são agora para aqui chamadas nem importantes, tive que deixar essa atividade e fui para pedreiro, moço de trolha, de pedreiro, porque também não percebia nada, e então fazia os trabalhos mais básicos, carregar, transportar sacos de cimento, areia, pedra, carros de mão, escoras, troncos, sei lá, todas aquelas ferramentas com as quais me fui familiarizando. Entretanto, tinha um amigo que trabalhava aqui no seminário de Cocujães, que rapidamente me chamou para ir trabalhar para o Serviço de Irradiação Missionária para Cocujães. Assim fiz, quando surgiu essa oportunidade, e por ali estive algum tempo a trabalhar no Serviço de Irradiação Missionária, mas também via que não era um trabalho que me projetasse e que me pudesse dar um futuro consistente. Tinha então um irmão mais velho que trabalhava no Pinto de Oliveira Irmãos Limitada, em São João da Madeira, uma empresa até então muito conhecida, enorme, uma das maiores empresas de calçado em São João da Madeira, que hoje deu lugar àquilo que nós vemos, o espaço do Lidl. Uma das maiores empresas emblemáticas e de referência no calçado nacional, por razões que só a eles dizem respeito, hoje deixou de existir simplesmente e se calhar já as gerações mais novas, como tu próprio,
não conhecerão nem saberão o que era o Pinto Oliveira Irmãos Limitada. Por ali iniciei, trabalhando na parte da produção, na parte dos pré-fabricados. Eles tinham a parte do calçado em si e uma outra que se chamava pré-sola, parte dos pré-fabricados. Ali iniciei no beabá do calçado, e começando por lixar, por fazer os preparativos dos componentes que iriam dar origem mais tarde ao calçado, quer fosse ele da própria empresa ou para empresas para as quais vendíamos como componentes. Não satisfeito nem acomodado a essa situação, fui pugnando e lutando dentro da própria empresa, através do testemunho e da vivência, para que não permanecesse nem ficasse permanentemente naquelas máquinas. Passei mais tarde para o armazém, para fiel de armazém, e posteriormente para adjunto do gestor de compras, que na altura era o Sr. António Pinto Oliveira, um dos 4 irmãos gerentes da mesma empresa. Por ali fiquei algum tempo como o seu adjunto na parte da gestão de compras e aprovisionamento da empresa. Uma empresa que já na altura, lembro-me bem, que quando fazíamos balanços periódicos, contabilizávamos na moeda antiga cerca de 30 mil a 40 mil contos permanentes de matéria-prima em armazém. Bom, por outras razões e por outras questões que também não importa agora, porque o teu programa são 1080 segundos, 1080 segundos passam rapidamente, vamos ao essencial. Surge em mim não direi uma motivação, não direi um foco, nem direi talvez... A paixão. Não a paixão, não uma paixão, porque na altura eu era contra essa paixão, mas surge uma força superior da qual não te poderei explicar, não te irei explicar agora, do oferecer-me voluntariamente para os paraquedistas, uma vez que era chamado para prestar as minhas provas de seleção, e oferecer-me voluntariamente para os paraquedistas. Isto tem uma história adjacente, da qual não é relevante agora, poderia ser, e então ofereço-me, candidato-me voluntariamente para os paraquedistas, aonde posteriormente vou ser sujeito a provas de seleção e classificação, provas de admissão, fico a guardar a incorporação, sou incorporado nos paraquedistas e daí desvinculo-me desta empresa Pinto de Oliveira Irmãos Limitada, deixo a área profissional, a área de, digamos, de empregos pontuais e se calhar, como se diz hoje muito na gíria, até política, dos trabalhos não só sazonais, mas como pontuais. Ingresso então em setembro, está a fazer anos, em setembro, dia 6 de setembro de 1980, na base Escola de Tropas Paraquedistas, 35 anos, onde até dia 12 de julho deste ano completei os meus deveres e a minha obrigação como militar, servindo nas Forças Armadas Portuguesas, iniciando nas tropas paraquedistas, então pertencentes à Força Aérea, e mais tarde passando para o Exército. O Alexandre Coelho, entretanto, em julho de 2010 passa à reserva, de 2010 a 2015 faz a sua travessia de reserva, que são 5 anos, algum desse tempo está por Angola, desenvolve algumas atividades em 4 ou 5 empresas diferentes, vai e vem até consolidar o seu processo de aquisição
de nacionalidade angolana, regressa a Portugal em 2015. Portanto, este julho último passei a situação de reforma e neste momento é aquilo que eu digo: estou na reforma, não estou reformado. Continuo para as curvas e para aquilo que der e houver. Tenho estado a trabalhar em questões de cidadania e de voluntariado. Este último ano estive ligado à Universidade Sénior de Oliveira de Azeméis. Não sei se este ano irei continuar este projeto. Hoje mesmo à noite deverei ir aceitar ou não, iremos conversar para um novo projeto, talvez novo e também para mim um pouco desconhecido, não de todo, mas um pouco, no hóquei em patins, e vamos ver. E aqui estou exatamente ainda para muito para dar, mas não com a obrigatoriedade, nem digamos com o compromisso de ter que dar. Hoje sinto-me livre e disponível para aquilo e para quem entender que eu possa ser útil. Neste grande insight, ou insights que foram ocorrendo durante estes momentos que estive a falar, surge-me aqui uma grande questão, porque olho para este espaço envolvente em que nós estamos a gravar este 1080 segundos e a grande questão é: o que é que isto tudo significa para si? E o que é que isto tudo lhe ensinou ao longo da sua vida? Alexandre, tudo na vida nos ensina. Não é? Tudo na vida nos ensina. Porque ao fim e ao cabo, o homem é o resultado, acaba por ser aquilo que aprendeu. E estes 35 anos funcionaram para mim como a minha escola de vida. Foi nela que eu me inseri, foi nela em que eu tive os meus momentos bons, os meus momentos menos bons, os meus momentos se calhar difíceis, momentos alegres, momentos de diversão, momentos de companheirismo, momentos de camaradagem, como se diz na gíria militar, mas que não deixou de facto de ser escola de vida. Sabes que nas várias correntes filosóficas houve em determinada altura a corrente empírica, e é de facto através do empirismo, que é aquilo que vivemos, que nos tornamos o reflexo do que nós passamos na nossa vida. Muitas vezes ainda sou, digamos, estigmatizado por isso, porque, és militar e os vícios militares e nunca deixas de ser militar, mas eu continuo a ver a parte militar, não depreciativamente, mas como uma escola de virtudes, porque de facto ela é uma escola de virtudes. Poderá, aqui ou ali, ter sido prejudicial a alguém, mas acredito que muito mais prejudicial teria sido, ou seria na vida de alguém, se não implementasse aquela que é uma das bases e, digamos, a suprema das qualidades militares, que é a disciplina. Eu penso que haveria um maior prejuízo com a ausência da disciplina do que com a presença dela. Como reparaste, eu dividi, se calhar, a minha vida, para te falar nestes 1080 segundos, dividia em 4 etapas, da primeira eu não falei, que foi desde que nasci até aos 16 anos, até vir de Angola. Portanto, essa foi aquela fase em que vivi, digamos, mais na minha área de conforto, em que vivi à sombra dos meus pais, não precisava de fazer nada, aparecia tudo feito, o dinheiro existia, só tinha que estudar e gastar os meus dias. O pós vir, portanto, o chegar de Angola até, portanto, fazer aquela travessia daqueles 3, 4 anos até ingressar na carreira militar que passou a ser a minha profissão, que vai de 80, se contarmos o tempo de reserva, até 2015, e após o 2015 estou a começar a gatinhar, estou a começar a reaprender a viver. Ou seja, saber
ou procurar a imaginação para ocupar o meu tempo. Daí eu ter acedido em estar contigo neste programa, porque de alguma forma me estás a ajudar a passar o tempo. Entre aspas. Estes 35 anos foram sem dúvida, além da Escola de Virtudes, uma escola de vida. Uma escola de vida que me forjou, me preparou como homem e que me formatou, de facto, na minha personalidade. Em parte daquilo que eu sou hoje, devo a esta vida militar, porque nela nunca me cansei de ser sempre melhor. Desde a formação, de que me foi proporcionada, a formação militar, e que, inerentemente, a formação militar está adjacente à formação geral, o conhecimento, não é? Porque nós, de facto, somos, o nosso ser, somos o resultado daquilo que aprendemos, daquilo que adquirimos, somos, de facto, isso. Durante estes 35 anos, claro que a tua câmara não vai girar, mas nesta sala está contida o resultado desses 35 anos, personalizados não só em pequenos símbolos, dos quais aqui compilados eu carinhosamente denomino como o meu museu, mas também através dos diplomas que atestam as formações que eu fui fazendo. Desde bem cedo, os inúmeros cursos em quais fui participando. Poderei dizer que logo o primeiro curso, após ter ingressado nas fileiras, foi o curso de paraquedismo, seguindo-se o curso de mecânicos de eletrónica, seguindo-se o curso de sargentos, a primeira fase, o primeiro ano, depois o segundo ano nas escolas práticas, a especialização em técnico de transmissões, de exploração de transmissões, depois cursos inúmeros na área da informática, na área das transmissões, dentro da área da informática, o AS400, os cursos da IBM, o 56 e por aí fora. Depois, mais tarde, já muito mais tarde, quando começaram a aparecer os Windows, as ferramentas do Windows, o Word, o Excel, PowerPoint e por aí fora, muitas outras formações, curso na área de sistemas de segurança, material cripto e outros cursos no âmbito da segurança das transmissões, curso MINT, fiz parte do primeiro curso MINT em Portugal, curso MINT esse que para o mais, digamos, para o mais desconhecedor destas áreas militares, quer dizer, o Human Intelligence, tem a ver com, digamos, entre aspas, os primeiros espiões das Forças Armadas Portuguesas, que tem a ver com o conhecimento humano, conhecermos as pessoas e através delas tirarmos informações para as aplicar às necessidades militares. Sei lá, que mais cursos por aí fora, inclusive já em missão no estrangeiro, no Afeganistão, ainda aí fui sujeito a formações que deram mais tarde como bagagem e digamos que argumentos para, depois de adquirir esses conhecimentos nessa formação, também eu poder ser mentor, que foi esta última missão no Afeganistão, entre 2009 e 2010, mentor dos próprios militares da Kabul Capital Division, como mentor destes militares afegãos. Como é que foi essa experiência de estar no terreno no Afeganistão? Ora bom, eu posso falar-te do Afeganistão, de duas missões em que estive, entre 2007, em 2006 e 2007, e 2009 e 2010. Gostaria também de te falar
que antes dessas missões, e que se calhar com cunhos diferentes, em 93 estive na primeira missão das Forças Armadas Portuguesas, novamente em África, após o final da Guerra Colonial. Portanto, isto foi com o BTM-4, esta sigla quer dizer Batalhão de Transmissões 4, em que estive na missão da ONU em Moçambique. Mais tarde, em 2002, na Ásia, portanto, desta vez em Timor-Leste, também na missão da ONU, portanto, com os mandatos da ONU nas missões de estabilização de paz. Mais tarde, em 2007, então, fui convidado pelo comandante da força da QRF, quer isto dizer Quick Reaction Force, em que vai a primeira companhia de paraquedistas substituir a segunda companhia de comandos em Cabul, e vamos exatamente para essa missão. É uma missão completamente distinta. Uma Quick Reaction Force é uma força de terreno, é uma força de intervenção, em que essa companhia está depois sob as ordens do comandante da ONU no terreno, à sua disposição para ser empregue, para ser tascada aonde ele bem entender. E esta missão tem um cariz que eu não sei se era o que me querias perguntar sobre a segunda missão. Mais tarde, sou novamente convidado pelo comandante da primeira OMLT de nível divisão, porque já estava no terreno uma divisão, uma OMLT, portanto, uma Operation Mentoring Liaison Team, quando na altura se começava a ouvir falar dos conceitos do mentoring, e então já estava uma equipa de mentorização a nível de guarnição, e em 2009 parte a nossa primeira missão como equipa de mentorização para o nível divisão, portanto para o mais alto nível. Foi uma experiência diferente das anteriores, porque a nossa vida é sempre feita, qualquer situação é sempre diferente, são sempre diferentes umas das outras, dificilmente encontrarás na tua vida um momento que seja igual a um outro, todas elas são experiências que basta que tenham uma certa diferença que a tornam em si e no seu todo diferente. O que teve de especial foi exatamente o que para mim já não era estranho nem novidade, porque já tinha passado por experiência no Afeganistão 7 meses antes, alguns anos antes. Era, contudo, a forma de tratar mais diretamente com pessoas que não falam a nossa língua, não têm os nossos costumes, não têm a nossa forma de viver do Ocidente, e que para eles estão num estado de guerra. E que estavam num estado de guerra, exatamente, que estavam num estado de guerra. Esse estado de guerra no Afeganistão é permanente. Tu não podes dizer que te vais deitar sossegado e que vais dormir uma noite sossegada, ou que vais sair e que vais tranquilamente e que vais voltar. Ali nunca sabes se vais voltar. Por vezes nem sabes se vais sair. E também não sabes se vais dormir, porque não raras vezes estávamos deitados, tocavam as sirenes e tínhamos que nos refugiar imediatamente nos bunkers de segurança, porque constantemente estavam a cair na nossa zona, no nosso ponto de vivência, ou em locais próximos, engenhos explosivos que tinham os seus efeitos, não é? Obviamente que as forças hostis, como normalmente se chama lá antigamente e durante a guerra colonial, tudo o que era do lado de lá eram chamados os terroristas.
Agora, a linguagem que é utilizada normalmente, a linguagem corrente que são utilizadas pelos militares aliados para com essas forças são os insurgentes. É um termo também novo no léxico, que já se vai ouvindo nos comentadores, nas televisões, os insurgentes. De forma alguém que sai fora dos parâmetros, é isso? Não, são aqueles que se insurgem contra o que está instituído, não é? Portanto, o regime é aquele que está e são aqueles que são contra o regime. Mas o próprio nome não acaba por ser um bocadinho mais soft, mais calmo do terrorismo? Exatamente. É uma forma de não criar, digamos, esse estigma forte sobre a questão de chamar os terroristas. Daí chamar-se os insurgentes, ou seja, aqueles que estão contra o regime instituído são os insurgentes. E de forma que a maneira que eles encontram são as suas armas, são as armas que têm em guerrilha, porque numa guerra convencional não conseguem, têm de conseguir destabilizar o ambiente, o clima. E hoje vemos, todos os dias, abrir os nossos telejornais em todas as televisões, agora às 13 horas, logo às 20, as horas que abrirem os telejornais nos 4 canais, vais ouvir falar da Síria, vais ouvir falar dos refugiados, vais ouvir falar de tudo aquilo que de facto está a passar neste momento no mundo, que tem todos os seus focos centralizados no... E você que trabalhou estes anos todos dentro dessa área, qual é a sua opinião sobre o que está a acontecer hoje em dia na Síria e que se está a espalhar para a Europa? Alexandre, isso... É opinião, não quero dizer... Eu não sou comentador político, nem quero enverdar por essa situação, e isto daria seguramente mais 2 ou 3 programas, 1080 minutos. A minha opinião é de facto de que o que está a acontecer... Diz. Porquê é que eu lhe peço essa opinião? Porque quem esteve durante 35 anos dentro desta área, quem já esteve em missões, quem tem uma experiência dentro do que é estar dentro de guerras, eu gostaria de perceber mais sinceramente a sua opinião do que muitas vezes aqueles comentadores que nunca estiveram lá dentro. E se calhar há pessoas que falam porque estão de fora e se calhar as pessoas que estão lá dentro têm uma vivência do que é realmente o que está a acontecer, porque o espaço entre a vida e a morte quando se está em guerra é mais ténue do que o normal. Absolutamente. Eu estou a perceber o que tu estás a dizer. Agora, a minha dificuldade é conseguir-te transmitir aquilo que tu queres para que possa servir a alguém. Neste momento eu não tenho dúvida nenhuma que o contexto e o que vivemos atualmente na sociedade, se reparares, houve, e já faz parte da história, as 2 primeiras guerras mundiais. Entretanto, muitos defendem que a Terceira Guerra Mundial já começou, que ela é essencialmente económica, e nós vemos todos os dias as oscilações das bolsas e do valor do dinheiro. E não temos dúvida que a China hoje arriscar-me a dizer que a maior potência mundial económica. Ainda que continue a ser os Estados Unidos a primeira, a China, neste momento, por razões subejamente conhecidas, está a aniquilar a economia de todo o mundo. Porque está a conseguir construir e rapidamente, de um dia para o outro, eles fazem aquilo que é impensável a qualquer outro país, a mesma matéria-prima, o mesmo equipamento, de uma forma mais rápida, a 1/10, a 1/20 dos custos que o Ocidente faz. A China, pouco a pouco, está a trocar o seu conhecimento por dólares e os dólares por equipamento. Está a difundir-se, está a espalhar-se por todo o mundo. É raro o país onde tu hoje não vejas em que a China está inserida. Angola hoje é mais chinesa do que angolana. Toda aquela economia em que
Portugal não se aproveitou na altura de Angola colonizada, hoje os chineses extraem-na de Angola. Os minérios, os diamantes, o petróleo, a madeira é saqueada todos os dias. A China já comprou parte de empresas de construção de material bélico e militar nos próprios Estados Unidos. A Volvo, que é uma das empresas emblemáticas europeias, é chinesa. Sei lá, de que vês os bancos a serem comprados pelos chineses, vês empresas fundamentais na questão social portuguesa, como a EDP, como a REN e outras tantas, a serem adquiridas pelos chineses. Depois, aqui temos a questão geoestratégica. Não vamos agora perder-nos tempo com isso, se calhar já passaram os teus 1080 segundos. A questão geoestratégica. Vês as questões que se passaram ultimamente. Eu não quero ser conspirador da conspiração, nem dizer que todas as causas são efeitos da conspiração. Mas é difícil ainda hoje percebermos porque é que os Estados Unidos intervieram e depois mais tarde levaram consigo a Europa e os seus aliados a intervirem. Ora no Iraque, ora no Afeganistão, ora na Síria, ora na Somália, ora na Líbia. Porquê que derrubaram o Saddam? Porquê que querem derrubar o Bashar na Síria? Porquê que derrubaram o Saddam no Iraque? Terá sido, de facto, o 11 de novembro a ignição do 11 de setembro, a ignição para a intervenção no Afeganistão? Terá sido essa a razão? Terão sido as armas químicas que nunca ninguém provou e que não existiram e que não existem, que levou a intervir de facto no Iraque? Há dias li sobre isso que tu acabaste de dizer. Há quem diga que ainda não está bem explicada o derrubo das Torres Gêmeas. E não te esqueças que tudo isto, por trás está o dinheiro, está a economia. E ainda hoje, e se calhar não iremos saber nunca, quem foi que dirigiu aqueles aviões contra as Torres Gêmeas, contra o Pentágono. Se calhar não vamos saber nunca, ninguém vai saber nunca. Está em segredo. Nós não sabemos de que o homem é capaz quando por trás está o poder. O poder é a mola da vida, é a mola do mundo. E nós, não é conspiração, é que de facto não vamos saber nunca. E a troco disso houve a invasão do Afeganistão. E hoje vemos que o Afeganistão está completamente instável, o Iraque está instável, a Síria está instável, a Líbia está instável e, entretanto, aparece o Estado Islâmico. E o que é o Estado Islâmico hoje? E verificamos que tudo isto tem a ver com o quê? Com a economia? Com geoestratégia? Com o quê? Coisas que nós não conseguimos perceber porque estará muito para além de nós conseguirmos perceber isto. Alexandre, eu queria-me ficar por aqui, pela parte, digamos, desta parte política, dizer só que, de facto, a minha vida militar foi para mim, digamos, como para ti ou para qualquer um outro, será a sua vida profissional. Entre ela e dentro dela, eu não parei de fazer outras coisas, como tu sabes, e conheci-te ainda nos infantis e iniciados e juvenis da Sanjoanense. Em acumulação com a minha vida militar, em part-time, trabalhei também como preparador físico na Sanjoanense, no Feirense, no Lourosa. Cruzei-me com muitos de vocês, pelos quais se calhar ajudei a formatar a vida de uns, um gajo porreiro para uns, se calhar um sacana para outros. É a nossa vida esta, como esta, tantas outras coisas passaram
E pronto, a nossa vida... Pegou aí numa situação interessante que foi quando nos cruzamos nas camadas jovens da Sejonense. E nós até tínhamos a alcunha quando o víamos ao longe, que era, vem aí o militar. Qual foi essa experiência de lidar com miúdos, nós na altura éramos miúdos, e trazer a sua experiência militar para dentro de futebol? Porque para nós, nós que já tinha passado alguns preparadores físicos connosco, nunca tivemos algo assim tão rigoroso e tão disciplinado. E qual foi essa experiência de lidar com estes jovens? Porque recentemente, há cerca de 3, 4 meses, tivemos um encontro entre o pessoal de há 20 anos atrás, e a minha pergunta vai, então, baseada qual foi essa experiência, e a segunda tem a ver com como é que foi reviver 20 anos depois aquela malta toda. Ok. Ora bom, de um dos cursos, e dos quais me esqueci de referir há pouco, que fiz também no âmbito da minha vida militar, foi o curso de Educação Física Militar. Um dos cursos, porventura, dos mais difíceis pelos quais eu passei. Mas que foi compensador e que valeu a pena como tantos outros, não é? Na altura, se calhar, é difícil, temos o nosso nível de dificuldade, pronto, vencido e ultrapassado essa questão, é mais uma habilitação que nos permite enfrentar outras situações da vida. Vivia então em Santa Maria da Feira e vivia próximo do Estado do Feirense. E muitas vezes ia assistir aos treinos do Feirense, quer dos séniores, quer das camadas jovens. E sentia que poderia dar algo nesse aspecto de voluntariedade e de rigor e disciplina. Não tanto por aí, mas de cidadania, poderia ajudar na vida em que eu estava inserido, na cidade em que eu estava inserido, dar um pouco de mim. E num dia, em conversa com um grupo de diretores, disponibilizei-me para trabalhar com o futebol juvenil no Feirense. Estava então um dos indivíduos, o Sr. Emílio, que tinha vindo também de África, que era um dos diretores, e ficou com aquela na orelha. Terminada uma época, então ele lança-me o convite para a época seguinte iniciar essa tarefa. Obviamente que era diferente de todas as outras que eu tinha tido. Eu fui praticamente, durante cerca de 18 anos da minha vida militar, exercia como na atividade do treino físico com os militares. Mas no treino físico com os militares é uma coisa em que tu dizes e ela significa ordem. É ordem, é lei, é regra. E dentro do âmbito da disciplina militar é para ser cumprida. O que tu dizes é para ser feito. E as pessoas aceitam-na incondicionalmente. Digamos que poderei dizer um bocado que a disciplina militar é um pouco cega. E por vezes é seguida cegamente. E quando tu dizes é para ser assim, as coisas normalmente não são questionadas. Porquê? É para fazeres, porque é assim. Quem te diz é o teu chefe, é o teu líder, e se te diz que é assim, é porque é assim. Então temos que fazer assim. E formata-nos de uma forma que, como te disse no início, se estivermos recordados, em que a disciplina é uma das principais regras e virtudes até para atingir o sucesso. Até para atingir o sucesso. Porque o sucesso sem disciplina não existe. Se reparares o próprio comboio para chegar ao seu destino, se não seguir o carril, que é a disciplina do comboio, basta que um parafuso só se desaperte do carril para que ele se descarrile e perca o seu rumo. O próprio rio, se não tiver as suas margens, que são a sua disciplina, ele transborda. Depois vamos cair aqui na discussão, mas então o rio é violento? Não, violento são as margens que o comprimem. Para dizer se de facto o prejuízo, voltarmos outra vez ao início, se há um prejuízo ou não da aplicação da disciplina.
mas eu diria que bem maior é da ausência de disciplina. Quando surgiu essa proposta de trabalhar com os jovens, de facto para mim foi eu ter que me moldar um pouco, dar um pouco de mim, ou seja, dizer esta parte não a deves aplicar aqui, mas sem contudo deixar de aplicar aquele cunho de disciplina militar. E lembro-me de, ainda no Feirense, pais de jovens na altura, hoje mais velhos que tu, na altura infantis, quando nos encontrávamos em convívios de Natal ou de outras situações, dizerem-me, o meu filho quando chegava à casa dizia-me isto, que o professor falava nisto e falava naquilo e falava nisto e que os marcou. E nós aí ficamos a perceber que de facto há coisas que marcam as pessoas, aliás a nossa vida é marcada sempre por situações, algumas que nos trazem recordações alegres, outras nem tanto, umas que nos fazem, se calhar, sei lá, transportar a momentos hilariantes, de felicidade, outros nem tanto. E nós, de certa forma, estamos a ser implicados na vida ou a forjar aquilo que outras pessoas podem vir a ser. Daí que mais tarde, quando nos encontramos, alguém diz assim, você ou o senhor foi responsável por isto, de uma forma, por vezes pejorativa e outras vezes de reconhecimento e de gratidão. E se calhar já se passou contigo e passa-se com toda a gente. Nós, quer queiramos, quer não, na nossa vida, seremos sempre responsáveis por implicar algo na vida de alguém. Daí que se ousa dizer que ninguém se cruza na vida de alguém por acaso. Ninguém se cruza na vida de ninguém por acaso. Mais tarde vamos descobrir porquê. Iniciando aí e depois passando, e eu comecei com os escalões dos escolinhas no Feirense, escolinhas, infantis, iniciados. Mais tarde vim trabalhar com os iniciados juvenis na Sanjoanense, mais tarde juvenis e júniores na Sanjoanense, mais tarde juvenis no Lourosa, mais tarde juvenis no Feirense. Sabes que a nossa personalidade é aceite em função daquilo que as pessoas, o grupo com quem trabalhamos, está receptivo a aceitá-las ou não. E sabes perfeitamente hoje, se calhar na altura não te passava isso pela cabeça, que a idade dos 14 aos 16 anos é uma idade filha da mãe. A idade juvenil, no escalão futebolístico, é das idades mais difíceis, é aquela da afirmação da personalidade, é a idade da rebeldia, é a idade em que os jovens estão menos receptivos a receber coisas que sejam impostas. E o líder é aquele que se deixa aceitar, não aquele que impõe. Claro. O líder é aquele que, fazendo manifestar as suas ideias, é aceito pelo grupo. O chefe é aquele que impõe, que diz é assim e acabou e não há volta a dar, esse é o chefe. O líder é aquele que é aceito. E ali, a trabalhar com vocês como noutras coisas, só há duas formas. Ou se é chefe ou se é líder. Se é chefe tem que impor pela força, pela determinação, pela imposição. Se é líder, é aceite, porque as pessoas têm que entender que o que está a ser feito é o melhor para elas e é o melhor para o grupo. Ao fim e ao cabo, é o melhor, neste caso, para a coletividade, para todos. Não é fácil esta experiência, não é fácil. Porque, não vou dizer vocês, mas diria vocês naquela altura, estão-se marimbando para isso porque vocês não querem saber isso, vocês querem saber é o eu, cada um é o eu. Depois não só porque também sofrem as pressões de casa, dos pais. Tens que dar futebolista se não levas. Tens que fazer... Porque os pais estão preocupados com eles mesmo. Se não for mais, querem que cada um deles seja um cristiano. Porque se cada um for um cristiano, vão deixar eles de ter necessidade de trabalhar. Porque os filhos passam a ser o seu sustento.
Então, à força, querem... E tu sabes, situações que estamos a falar, de que os pais, de que as mães, de que os tios, de que os avós, muitos avós que iam lá, a pressão que tinham sobre vocês e sobre os treinadores, para que os pusessem a jogar. E porquê que não pôs a jogar? E porquê que o pôs a defesa esquerdo quando ele é a defesa direito? E porquê que o pôs a defesa se ele é médio? Tudo isto é muito difícil de gerir. Quando quem é responsável de um grupo quer o melhor para o grupo ou para a coletividade. Tudo isto é difícil. São interesses que são necessários gerir. A vossa vontade, a vontade dos mais novos, a vontade do grupo, da coletividade, se de facto o grupo quer ganhar, ou se quer investir em jovens. Se quer investir em jovens para mais tarde serem aplicados na sua própria equipa, na sua própria coletividade, se quer preparar jovens para depois vender e daí retirar dividendos. Ou se quer ainda formar homens, se quer retirá-los de desvios da vida que eles têm, sabes de que estamos a falar. Quantos jovens poderiam estar a fazer outras coisas se não estivessem todas as tardes, todas as noites nos campos de treino? Quantos jovens poderiam estar destruídos, sei lá, e desviados daquilo que seria e que é hoje os seus padrões de vida? Se calhar tu, se não tivesses tido determinadas coisas que se passaram na tua formação, hoje tivesses perdido e não encontrasses um rumo para a tua vida. Tudo isto é difícil de gerir. Não é impossível. A uns agrada-se, a outros nem tanto. Mas temos que ficar com a nossa consciência tranquila e com a convicção de que tudo fizemos, que fizemos o melhor que conseguimos para atingirmos o fim e o objetivo final. Como é que foi? O reencontro, quando vi, aceitei de imediato, quando o Moisés colocou o repto, lançou a ideia deste encontro, aceitei-o de imediato, porque, de facto, são experiências que nós passamos e que, ao fim e ao cabo, levam a algo de nós. E foram alguns anos ainda que passei ali na Sanjonense, como te disse, já não me recordo as épocas em que fomos campeões distritais de iniciados, fomos 93, campeões 94. Fomos campeões distritais de juvenis, fomos campeões distritais de júniores. Aliás, houve um ano em que colocamos todos os escalões da Sanjonense no Nacional, todos, iniciados, juvenis e júniores. Isso enche-nos de orgulho e enche-nos de satisfação. Mesmo que tenha havido coisas negativas e que tenha havido coisas que não agradaram a todos. Lembro-me, poderia contar muitos episódios, o tempo já vai longo demais, a seca já está grande para quem está a ouvir, se calhar já cansa, mas só para te dizer que valeu a pena reencontrar essa malta, de facto lamentar o facto de muitos não poderem ter estado, ficará para uma outra oportunidade, e de ver que passados todos estes anos há sempre uma palavra de carinho, de conforto, de gratidão, de reconhecimento e de amizade, que ao fim e ao cabo é aquilo que une as pessoas. É aquilo que une as pessoas. Saber que juntos poderemos muito mais do que em divergência e desunidos. Individualmente. Portanto, isto vem confirmar que, de facto, o grupo, a unidade, supera a individualidade e as divisões. Isto é experiência. Eu vou colocar duas questões para finalizar em 1080 segundos ao Alexandre. Uma tem a ver se alguma vez passou pela sua cabeça qual é o sentido da vida. E a segunda, qual foi a pessoa que mais o marcou na vida, que o fez crescer? São as duas últimas perguntas, são as mais direi, mais complexas, mais embaraçosas, de facto. Já não vamos em 1080 segundos, já vamos em 1080 segundos vezes 3 e vou tentar ser conciso, concreto, objetivo e claro para essas respostas.
Qual foi a primeira pergunta? Qual Qual é o sentido? é o sentido da vida? Desde pequeno que fui formado e criado no meio cristão e que depois, já como adolescente, trabalhei durante muitos anos com grupos de jovens, na catequese jovem, na formação de jovens, ajudei se calhar a retirar muitos jovens, não só através do desporto, mas exatamente este trabalho com os jovens, ajudei a retirar muitos, se calhar, e na altura era uma altura muito propícia a isso, poderei dizer que ajudei a tirar muitos da droga, como se calhar a muitos poderei ter sido pernicioso ou uma pedra, digamos, nos seus sapatos na caminhada da sua vida. Espero que não o tenha sido. Mas para mim o sentido da vida é exatamente este. É servirmos e darmos ao outro, porque em cada dia que estamos ao serviço do outro, estamos a crescer. E quanto mais o fazemos abnegadamente, desprendidamente, mais recebemos em troca. Portanto, a vida só faz sentido quando nos abrimos e estamos disponíveis, atentos e ao serviço dos outros e por inerência à comunidade, ao mundo. Daí a razão porque eu ainda hoje, que já nada precisava de fazer, bastaria estar aqui todos os dias quietinho e sentado para gozar o resto dos meus anos até a terra me levar, não resignado com isso, continuo voluntariamente e desprendidamente, até te poderei dizer até hoje, sem nada receber em troca, bens materiais, doar-me às instituições, assim elas queiram, porque por ironia do destino, de muitos convites que já fiz a várias instituições, nem nessas e desprendidamente a custo zero, nem nelas fui aceito. Portanto, o sentido da vida para mim é este: a vida só tem sentido quando é dada aos outros. Segunda questão: quem é que me terá marcado? Qual foi a pessoa que mais o marcou na vida pela positiva e que o fez crescer? É uma pergunta muito complexa, muito complexa. Não é que seja a complexidade da pergunta, é eu poder-te responder. Porque vou dividir aqui em várias situações. Há pessoas em vida e pessoas que já não... Pós-vida, não é? Sabes que nós, durante a nossa infância, a nossa juventude, criamos ídolos ou criamos... eu poderia, por exemplo, afirmar que tem pessoas que sempre nortearam e que norteiam a minha vida. Poderei falar de vários líderes, de várias figuras carismáticas, como Martin Luther King, como Gandhi, como Dalai Lama, como aqui ou ali um ou outro líder, que através da sua vida, que foram testemunhos de vida, como Irmã Teresa de Calcutá, nos deixaram... exatamente, ensinamentos, e a sua vida foi suficientemente transparente para nos marcar. Tive uma pessoa que é pouco conhecida, Chiara Lubick, fundadora de movimentos focolares, com o qual eu vivi e trabalhei durante muitos anos e fiz escola com este movimento. Aprendi muito da sua espiritualidade e da sua vivência. Foi uma pessoa que ainda a conheci em vida, entretanto já faleceu. Foi uma pessoa que foi Prémio Templeton. O Prémio Templeton está para a religião como o Nobel, portanto foi Prémio Templeton em 1900 e qualquer coisa, não me recordo agora. Faleceu entretanto. Foi uma pessoa que me marcou muito, mas há outras pessoas que durante a minha vida me foram marcando.
Lembro-me de uma que me cruzei com ela e com ela não convivi durante muito tempo, mas que naqueles anos pós-vinda de Angola, no Liceu Ferreira de Castro, em Oliveira das Meias, em determinada altura, me disse: Alexandre, o que é que tu andas aqui a fazer? Se andas a perder tempo, vai a tua vida, pá. Ou seja, é aquilo que às vezes é preciso na nossa vida, que é um abanão, um empurrão, e que nos faz cairmos na realidade. Nunca mais me cruzei com essa pessoa. Era o meu professor de Psicologia e Filosofia. Chamava-se Isaac, também tinha vindo de Angola. E porque estava a perceber que eu ainda não tinha conseguido interiorizar, ainda não tinha conseguido dar o salto, ultrapassar aquela dificuldade do regresso. Do regresso, não, da minha vida, da minha nova realidade como refugiado, porque eu nunca tinha cá estado, eu não nasci cá. Portanto, eu não retornei, eu refugiei-me cá. E ele percebeu que eu não estava a conseguir dar essa volta. E deu-me aquele abanão, aquele empurrão, aquele pontapé no cu. O que é que tu andas aqui a fazer, pá? E se calhar, com aquele gesto, ele fez-me dizer: desperta, acorda, porque a tua vida não é esta. Tens que estipular um objetivo para a tua vida. Tens que vencer, tens que ultrapassar, tens que criar focos, tens que ir à luta, tens que criar uma motivação. E foi a partir daqui, de motivação em motivação, motivação em motivação, que eu, de facto, dei a volta e fui e fiz toda a minha história, aquela que te contei, quando perguntaste quem era o Alexandre Coelho, desde os 16 anos até aos 30. Foi criando essa tal motivação. Agora, foi ele a figura-chave, não sei, tantas pessoas. Minha mãe, o meu pai, outras pessoas que se cruzaram comigo, pá, o Arturo Vilares, um colega de infância, de adolescência, que depois, mais tarde, por ironia do destino, pelo acidente que ele sofre nos paraquedistas e que fica com algumas mazelas que ainda hoje transporta, que mais tarde eu vou para os paraquedistas, enfim, tantas coisas, mas não te consigo dizer, de facto, porque me apanhaste de surpresa com essa situação, não consigo eleger uma pessoa que me tenha, digamos, muitas pessoas que me ajudaram a crescer. Aqui em Cocujães tenho uma pessoa também a quem lhe estou imensamente grato, porque me deu a mão nessa fase que eu mais precisava, dos 16 anos, que foi a irmã Conceição Laranjeira, que era uma freira aqui do Asilo da Gandarinha, que com o seu trabalho com os jovens me acolheu, me ajudou imenso, me ajudou também a pautar e a continuar e a trilhar rumos coerentes de vida. Depois, mais tarde, Padre Valente Matos, de Avanca, com o movimento dos Convívios Fraternos, Jovens Convívios Fraternos, com quem trabalhei durante muitos e muitos e muitos anos, também no apostolado jovem, que me ajudaram não só a encontrar-me a mim, mas também a ajudar outros jovens. Não sei, não posso... Já são muitas pessoas, não é? São muitas pessoas. Não tenho uma que possa eleger como, digamos, foi aquela... talvez, agora, quando entrarmos em off, possa surgir, eu disparar um clique e dizer: foi fulano. Não sei. Procuro ter uma vida coerente com todas estas situações e... Em 1080 segundos tivemos este 1080 segundos um bocado mais alargado, mas acho que a história foi super interessante. Passaram-se aqui, eu também deixei alongar um bocado aqui este 1080 segundos e vou-vos dizer porquê, porque também faz sentido que eu diga as coisas e porque é que eu as faço. Falou-se aqui muito em algo que eu trabalho, que é o foco, a liderança e sermos objetivos e atingir determinados objetivos na vida, percebendo para o que é que estamos capazes de descobrir rapidamente, ou no início de vida, para o que é que estamos aqui a fazer na nossa vida. E como vimos uma história de 35 anos,
à volta desta sala, e como se falou tanto em motivação, liderança, foco, objetivos, pessoas, experiências de vida, eu deixei alargar um bocado mais este 1080 segundos. E um pequeno bónus para si e para o Alexandre tem a ver, quem está a pensar em seguir esta carreira militar, quais são as dicas que o Alexandre deixa? Visto que deixou esta área muito recentemente e ainda está fresquinho para poder deixar essas dicas. Alexandre, hoje em dia a carreira militar já não é vista um bocado como vocação e como dedicação. Hoje já se está a tornar um bocado como oportunidade de trabalho, como um negócio de vida. Não quer dizer que não haja ainda jovens que a veem e que querem de facto ser, porque sempre tiveram um amor, um fascínio pela farda, por isto e por aquilo. Mas vês que são muito mais os desinteressados e desligados da vida militar do que aqueles que querem seguir. Outros sim, veem-na como uma oportunidade de trabalho. O próprio governo disso faz alarde, não é? Dizer que têm X desempregados, quando de facto as cotas militares para rapazes e para raparigas funcionam exatamente como um emprego. Qual a dica que quero deixar? Deixa seguir os teus sonhos, deixa seguir os teus sonhos, deixa que a vela se mantenha acesa. Vela, mas a vela do teu rumo te guie e te leve a realizar os teus sonhos. Se o teu sonho é ser militar, que ele se concretize e não deixes nunca que alguém te os mate. Deixa seguir os teus sonhos e, se queres ser militar, luta por estes mesmos sonhos e depois ser militar. Não és menos do que os outros, nem vais ter mais dificuldade do que os outros. Luta por eles, que os has de conseguir. Foco, objetivo, determinação, persistência, consistência, direção e, fundamentalmente, motivação. Se é esse o teu desejo, não deixes que ninguém os mate, deixa a tua vela ao rumo e segue. Foram 1080 segundos com o Alexandre Coelho. Se quiserem colocar alguma questão, é muito simples. Basta enviar um e-mail para esc@1080segundos.com. Irei direcionar esse e-mail ao Alexandre e será ele o próprio a responder às vossas questões. Assim, Alexandre. Estarei também disponível pessoalmente para quem quiser, onde quer que seja, quando quer que seja, para grupos, pessoalmente, individualmente, se sentirem que o meu testemunho ou as minhas palavras possam ajudar em alguma coisa, estarei sempre disponível, incondicionalmente e abnegadamente, onde quer que seja. Muito obrigado por este momento, por nos teres acolhido aqui em Cocujões. E assim, gostaria que comentasse, partilhasse e desse feedback sobre este vídeo, porque quando está a fazer, automaticamente está a dizer aos canais de distribuição que o conteúdo que aqui passa é extremamente rico e vale a pena ser aberto as portas a outras pessoas para conseguirem ver esse mesmo conteúdo. Uma vez mais, obrigado a todos e até um próximo 1080 segundos com um novo convidado. Eu é que agradeço.